Ju, tu tem a doença daquele gênio que morreu faz um tempo atrás? Stephen Hawking, né? Aquele. Essa doença, né? Essa é a tua doença. Será que essa é a minha doença, gente? Essa é a pergunta que eu mais tenho escutado nos últimos tempos. Fica ligado aí no vídeo pra descobrir que a gente vai descobrir se eu tenho a doença do Stephen Hawking. Uma das perguntas que eu mais tenho escutado desde que eu recebi meu diagnóstico era se eu tinha a doença do gene do Stephen Hawking. É uma pergunta muito comum que eu escuto e é uma coisa que as pessoas confundem bastante. As pessoas não sabem diferenciar porque no mundo externo, no mundo geral, esclerose é tudo esclerose e não tem nenhuma diferenciação. Mas existem várias diferenciações, existem vários tipos de esclerose. E hoje eu vou explicar a diferença entre duas escleroses específicas, entre a esclerose múltipla e a esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica que era a doença do Stephen Hawking, enquanto eu sou portadora de esclerose múltipla. Esclerose múltipla, lateral amiotrófica, conhecida também como ELA, conhecida também como doença de Lou Gehrig e a doença do neurônio motor. Vários pontos diferem, são doenças bem diferentes, com progressão muito diferente, tratamentos diferentes, tudo diferente, são doenças completamente diferentes. Esclerose múltipla, minha doença. A esclerose múltipla, primeiro ponto de diferenciação, ela é uma doença que acomete o sistema nervoso central, encéfalo, cérebro e a minha medula. Ela atinge só essa parte, o sistema nervoso central. Esclerose lateral amiotrófica, ela atinge o sistema nervoso motor, a parte motora do corpo. Esclerose múltipla, tem um vídeo já que eu expliquei bem direitinho assim esclerose múltipla, mas só assim explicando para fazer o comparativo. Esclerose múltipla, o neurônio tem uma partezinha chamada axônio, nessa axônio tem uma capinha chamada de bainha de mielina. Esclerose múltipla, acontece a lesão na bainha de mielina, que é só uma partezinha do neurônio. Esclerose múltipla, só uma partezinha do neurônio lesada, que nem é uma parte do neurônio em si, é como se fosse só a capinha do neurônio. Pense aí num fio, o fio por dentro ele está intacto, é só a capa do fio que está sendo lesionado. Ela, esclerose lateral amiotrófica. Os neurônios motores, eles são lesionados. Acontece uma degeneração no neurônio motor. E acontece a degeneração em todo o neurônio, no neurônio inteiro. Não só na capinha, não só no axônio, em todo o neurônio. Todo o corpo do neurônio, somos, dendritos, axônio, o neurônio inteiro é lesionado. E acontece a degeneração desse neurônio inteiro. Esclerose múltipla. Atinge principalmente mulheres. Atinge homens também, mas a incidência e a prevalência é muito maior em mulheres. Ela, esclerose lateral amiotrófica. A incidência e a prevalência é maior em homens. Atinge mulheres também, mas a incidência e a prevalência é maior em homens. Esclerose múltipla. A faixa etária de 20 a 40 anos, normalmente, que acontece o diagnóstico. Pode acontecer um pouquinho antes, mas é basicamente entre 20 e 40 anos que vai ser diagnosticado. Ela, esclerose lateral amiotrófica, normalmente é diagnosticada a partir dos 50, 40 anos. O Stephen Hawking, aliás, foi a exceção, assim, porque ele foi diagnosticado bem novo. E isso é a exceção, normalmente a partir dos 40, 55 anos pra cima, que acontece. Nenhuma das duas possui cura, nenhuma das duas se sabe a causa ainda. A esclerose múltipla, como eu falei no vídeo que eu explico a esclerose múltipla, existem algumas teorias, mas não se sabe ao certo ainda. A ela sabem que tem algum fator genético, mas não sabem de fato o que causa a doença. E existem medicamentos para esclerose múltipla que vão diminuir a progressão da doença, assim como existe um medicamento somente, hoje, atualmente, que vai diminuir também um pouco, vai diminuir um pouquinho só a progressão da doença, mas toda a degeneração continua no seu percurso natural. E diferente da esclerose múltipla, que o medicamento, por exemplo, se a gente faz os corticosteroides, às vezes os sintomas somem. Na esclerose lateral amiotrófica não acontece assim.
o sintoma não vai sumir. Quando teve aquela degeneração vai continuar ali. Então, se a pessoa tem já alguma atrofia, alguma dificuldade de movimento, ela vai permanecer com aquela dificuldade. Esclerose múltipla pega a parte motora e pega a parte cognitiva. Ela, esclerose lateral amiotrófica, pega somente a parte motora e todas as funções que exigem músculo, né, que existem para o neurônio motor, mas a parte cognitiva fica completamente intacta. Tanto que o paciente com ela, ele continua percebendo o mundo, ele está ciente de tudo que está acontecendo com ele está ciente do mundo, ele está ciente da mente dele, ele está completamente com o cognitivo intacto ali. E isso é um causador, assim, por isso que existe uma associação bem grande entre casos de depressão e ansiedade nos pacientes com ela, porque toda a parte motora, toda a parte física deles vai se degenerando aos poucos, mas a parte cognitiva, ela está completamente intacta. No ELA, o neurônio motor, ele vai se degenerando, acontece essa degeneração do neurônio motor, e em função dessa degeneração, os sinais elétricos, eles vão deixando aos poucos de ser mandado para os músculos. Então, por isso que os músculos, eles vão atrofiando e definhando. Então, por isso que a pessoa começa a ter dificuldade de andar, começa a ter dificuldade de movimento, vão perdendo os movimentos aos poucos, e a progressão vai toda gradual assim, na parte de questão de músculo mesmo. Perda de movimento, perda da capacidade de ficar de pé, pode acontecer uma dificuldade, eventualmente, de deglutição para engolir, toda essa parte musculatura de deglutição. E, eventualmente, essa doença, ela, diferente da esclerose múltipla também, a esclerose múltipla, ela não leva a óbito, ela só interfere na qualidade de vida do paciente. A esclerose lateral amiotrófica, ela frequentemente leva ao óbito, e esse óbito é frequentemente em função de deficiência respiratória, de questões respiratórias, porque todo o músculo, todo o diafragma, toda a parte de musculatura envolvida na respiração, ela também vai se degenerando. Então, normalmente o óbito acontece em função da parte respiratória. Então, são doenças bem diferentes, quadros bem diferentes. Esclerose múltipla, a minha doença que eu sou portadora, acomete principalmente mulheres na faixa de 20 a 40 anos. Ela ataca somente a parte do sistema nervoso central, encéfalo, medula, cérebro e medula. Os sintomas são motores, sintomas cognitivos, mas é uma doença que os remédios podem fazer sumir alguns dos sintomas e vai diminuir a velocidade da progressão dessa minha doença. Acomete principalmente mulheres e ainda não tem uma cura, mas não leva ao óbito, leva somente a um déficit da qualidade de vida do paciente. Ela, esclerose lateral amiotrófica, acomete principalmente homens, na faixa a partir dos 40, 55 anos para cima. É uma doença degenerativa, é uma doença do sistema nervoso motor, os neurônios vão se degenerando, vai perdendo a comunicação com toda a parte muscular do corpo, sintomas motores e o cognitivo intacto. Frequentemente, e é possível que a doença leve a óbito. E as duas doenças têm um fator em comum, mas o ELA sendo muito mais forte, isso que é a questão da equipe multidisciplinar atendendo esses pacientes. A esclerose múltipla, o paciente vai precisar de toda uma equipe multidisciplinar, um médico vai precisar de fisioterapia, vai precisar eventualmente, conforme vai progredindo a doença, de uma TO, de uma fonoaudióloga. E o paciente com a esclerose lateral amiotrófica, ele vai precisar ainda mais dessa equipe multidisciplinar. Vai precisar de um médico, vai precisar de uma nutricionista para fazer toda a questão do aporte nutricional, porque eventualmente esse paciente pode perder a capacidade de mastigar, de conseguir engolir, então ele precisa de uma nutri para controlar esse aporte nutricional e dar todo o aporte nutricional que esse paciente vai precisar. Vai precisar de uma fono também, por toda essa parte da mastigação, para engolir, da deglutição. E para a parte de comunicação também, muito importante, porque como afeta toda a parte de musculatura, toda essa parte da musculatura que envolve a nossa fala também vai se deteriorando.
Então, muitas vezes esse paciente vai precisar até de uma comunicação alternativa para se comunicar com as pessoas em torno dele. Então, vai precisar de um médico, nutri, fono, uma equipe disciplinar, multidisciplinar, né? Físio, eventualmente, também vai precisar. E alguém para cuidar da parte respiratória dele, porque muitas vezes precisa de um suporte respiratório, eventualmente, nessa doença. Eu acho que essas são as diferenças. Então, só para lembrar, são doenças bem diferentes. Um exemplo que eu gosto de usar, ela, esclerose lateral amiotrófica, Stephen Hawking. Esclerose múltipla, tem uma atriz de Hollywood, se vocês procurarem, a atriz Selma Blair, ela saiu do armário da esclerose múltipla há pouco tempo. Eu acho que foi no final do ano passado, e nesse ano ela apareceu no Oscar, tudo, de bengala, super linda. Então, assim, são duas pessoas icônicas, assim, que para guardar na memória. Ela, esclerose lateral amiotrófica, o Stephen Hawking, esclerose múltipla, a atriz de Hollywood, Selma Blair. Só pra gente não confundir e saber direitinho as diferenças. É isso, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo.